Olá, tudo bom? Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. É um momento de muita alegria, de muita felicidade, a qual Deus nos concede, para que juntos possamos estar ministrando a palavra do Senhor. Gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo de número 7, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, um macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, um macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Bem, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor criou o homem, Deus criou o homem de uma forma santa, pura, aonde o homem não tinha pecado, aonde o homem ele era limpo das manchas do pecado, ele era imaculado. A Bíblia vai dizer que quando Deus criou o homem, como todos nós já sabemos, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, limpo, purificado, puro, justificado, mediante a semelhança do Deus Altíssimo. Então o homem ele veio a pecar, a desobedecer às ordenanças de Deus. O homem veio dar ouvido à voz da sua esposa, à voz da sua mulher. A Bíblia diz que Deus virou para o homem e disse: Olha, Adão, sujeitai e dominai a terra. Sujeitai e dominai a terra. Colocar os nomes nos animais. Colocar os nomes de tudo. Adão, porque eu não fiz, Adão, você por causa do mundo, mas eu fiz o mundo por tua causa. Essas são as primícias. Essa é a minha primícia que eu ofereço a ti. A Bíblia vai dizer que Adão deu ouvido à voz da sua mulher. Adão vai dizer que o homem deu ouvido, que Adão deu ouvido à voz da sua esposa. Nada contra as mulheres. Nada contra, porque as mulheres são auxiliadoras. Elas são ajudadoras. Mas quem tem que estar no controle é o homem. Quem tem que estar pastoreando é o homem. Porque Deus chamou o homem para pastorear. Deus chamou o homem para estar no controle. Foi Deus que deu o cajado na mão do homem, não foi a mulher. A mulher é a sua auxiliadora. Mas a Bíblia vai dizer que Adão deu ouvido à voz da sua mulher. Ele deu ouvido à voz da sua esposa. E todos nós sabemos como foi a história. Adão, junto com a sua esposa, veio a pecar. Adão, junto com a sua esposa, veio a transgredir as ordenanças de Deus. Deus falou para Adão: Olha, Adão, de toda árvore tu pode comer, mas só não vai tocar naquela árvore ali, Adão, que é a árvore da ciência. E Satanás persuadiu a Eva, falando: Olha, Eva, se tu comeres deste fruto, tu serás como Deus. Tu serás conhecedor, tu serás eterno. E Eva deu ouvido à voz de Satanás e comeu do fruto e deu para seu esposo. Deu para seu marido. E todos nós sabemos que quando Eva e Adão comeram do fruto, a Bíblia vai dizer que o entendimento veio sobre eles. E Deus, indo visitá-los lá no Éden, lá no jardim, chamou Adão, Adão, e Adão, a Bíblia vai dizer que Adão se escondeu.
A Bíblia vai dizer que Adão e sua esposa se esconderam. E Deus perguntou assim, resumindo, por que você se escondeu, Adão? Ah, Senhor, porque eu senti vergonha porque estava nu. Mas Adão, quem foi que te revelaste que tu estavas nu? Adão não tinha que se vergonhar diante do Deus. Quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, quando nós estamos de acordo com as ordenanças do Senhor, nós não temos que nos envergonhar. Muito pelo contrário, nós temos que nos alegrar, estar como obreiro aprovado da forma como Deus quer. Mas Adão ficou com vergonha por causa do pecado. O pecado, ele envergonha a pessoa. E a primeira vergonha que tu sente é diante de Deus. Mas aí todos nós conhecemos e sabemos dessa história. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Foram expulsos do Éden, da terra da purificação, da terra da semelhança, a terra da imagem. E a terra começou a entrar numa espécie de cataclisma espiritual, um cataclisma físico, aonde os homens passaram a se corromper, aonde os homens passaram a desobedecer a Deus, a ter algo contra os mandamentos do Senhor. Os homens não davam credibilidade. E Deus, olhando do céu para a terra, ele falou consigo, olha, eu vou destruir essa raça humana, porque eu não vejo ninguém perfeito, mas exceto um homem, a Noé. A Bíblia vai dizer que Deus chegou para Noé e falou, olha, Noé, eu vou destruir essa raça humana, mas eu vou conservar você, sua mulher, teus filhos, a tua nora em vida. Você vai me fazer, Noé, a arca. E você vai me fazer a arca porque eu mandarei o dilúvio nessa terra. A Bíblia diz que Noé começou a construir a arca. Eu fico imaginando Noé construindo a arca, aquele povo passando nele, chamando Noé de maluco, porque o crente é chamado de maluco. Quando o crente começa a construir algo que o ímpio não entende, o ímpio fala, é maluco. O que é aquilo que ele está construindo? O que é aquilo que ele está fazendo? Porque aquilo que ele está fazendo não é para este tempo, é assim que o ímpio enxerga. É assim que o ímpio vê. A Bíblia vai dizer que Noé começou a construir a arca do Senhor. A Bíblia vai dizer que Noé começou a construir a arca. Eu imagino Noé passando pela cidade, assim como João Batista batizava no Rio Jordão, dizendo, arrependei-vos, que a ira do Senhor está sobre vós. Mas aquele povo não dava credibilidade para Noé. Aquele povo não dava ouvido para Noé. Aquele povo, eu imagino que zombava. Aquele povo, eu imagino que eles ficavam de zombaria com a cara de Noé, chamando Noé de maluco, chamando Noé de doido, porque assim nós somos para o mundo, somos loucos para esse mundo, porque nós adoramos aquilo que não vemos, mas sentimos e temos certeza que Ele é conosco. Eu fico imaginando que quando Noé estava construindo a arca, o tempo que Noé construía a arca era o tempo que Deus dava aos homens para o arrependimento. Era o tempo que Deus dava ao homem para que o homem viesse a se arrepender dos seus pecados. Mas o homem, ele não se arrependia. O homem, ele zombava. O homem, ele se dava em festa. O homem, eles pulavam de alegria, eles regozijavam. E Noé construindo a arca. E Noé estava ali trabalhando, colocando madeira, betumando por dentro e por fora. Até que um belo dia o Deus de Israel chegou, olha, Noé, agora tu pega a tua esposa, os teus filhos, a tua nora, vai para dentro desta arca. Vai para dentro desta arca. E veio Noé e suas famílias, seus familiares e consigo os animais.
enquanto a porta da arca não se fechava, dava tempo para o arrependimento. Porque nós não servimos ao Deus injusto, ao Deus ingrato. Arrebatamento da igreja está próximo. Enquanto ainda não chega este tempo do arrebatamento, é Deus dizendo que a arca ainda está sendo construída. E esse tempo que a arca está sendo construída é o tempo para o arrependimento. É o tempo que você tem para se arrepender. É o tempo que Deus está usando os Noés na terra para dizer, olha, para de se dar em festa, para de se dar nas peripécias. Lava tuas vestes no Rio Jordão e vem para dentro desta arca. Mas de repente muitos de vocês, até muitos de nós, zombamos desses Noés que Deus levanta. Zombamos desses Noés que Deus tem levantado nessa terra. Zombamos desses Noés achando que ele está construindo coisa fora do tempo. É assim o arrebatamento da igreja. Quando falamos de arrebatamento, está dizendo que está construindo uma arca inexistente, porque não vai chover nessa terra, ou seja, não vai ter arrebatamento. Muitas pessoas dizem assim, olha, já tenho ouvido isso desde o tempo dos meus avós, e essa arca nunca está pronta, meu amigo, minha amiga. Eu te digo que essa arca já está pronta e as portas vão ser fechadas. Deus está dando tempo, mas as pessoas não têm dado ouvido e credibilidade. As pessoas não têm se atentado. As pessoas acham que isso aqui é conto de carochinha, é mentirinha. Que foram escritos pelos homens, realmente foram escritos pelos homens, mas inspirado por Deus. Algumas pessoas têm a cara de pau de falar que isso aqui muitas das vezes foi modificado pelas mãos do povo católico. Meu amado, se foi modificado, mas foi modificado de acordo com a vontade de Deus. Porque se fosse assim, Jesus não teria dito, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E você está fora da arca com a porta aberta. Você tem levado uma vida de brincadeira. Você tem levado uma vida de crente brincalhão. Você está fora dessa arca há muito tempo e não está percebendo. Você pensa que está dentro, mas está fora. A porta ainda está aberta para que você adentre. Mas você não tem dado ouvido. Você tem dado sim ouvido às tuas vontades, à voz do diabo, assim como Eva deu ouvido lá no Éden. Você não tem se atentado. E nessa noite Deus manda te dizer que as portas vão se fechar e aí será tarde demais. Xalaplacan, Turian, da Delemana Lassúria. As portas vão se fechar. Alamande canta rápias. Canturian de Plassúria. Eu posso imaginar. A Bíblia vai dizer que Deus fechou a porta e trancou. Quem fechou foi Deus. Quem trancou foi Deus. Eu começo a imaginar esses homens falando, Noé, sai daí de dentro que está um calor danado. Debochando. A Bíblia vai dizer que começa a chover. A Bíblia vai dizer que começa a chover. Eu imagino no meio daquele povo algumas pessoas dizendo, não, é chuva, é passageira. Vai passar. É chuva de verão. A chuva aumentou. Eu começo a imaginar que quando a chuva aumentava, vinha a voz de Noé no ouvido deles, na mente deles, dizendo, olha, vai vir um dilúvio sobre as nossas vidas e a porta da arca estará fechada e eu não poderei abrir. Porque quem vai fechar é Deus. E a porta que Deus fecha, ninguém abre.
Eu começo a imaginar aqueles homens, aquelas mulheres chegando na arca, batendo na arca, desesperado, dizendo: Noé, abre a arca. Eu posso imaginar Noé lá na janelinha dizendo: eu avisei, vocês não deram credibilidade, vocês não deram razão para minha voz, que Deus estava me usando para falar para vocês. E a chuva começa lá para sude cantará piandas áfria. E aí, você vai esperar a porta se fechar? Porque quando ela se fechar, não adianta tu ficar batendo, porque o Noé não vai abrir a porta. Porque quem tem autoridade é aquele que está sentado no trono de glória. Só ele abre, só ele fecha. E quando ele fechar essa porta, não adianta tu bater assim como aquelas virginécias. Encha a tua botija agora, antes que os noivos fechem a porta da igreja, antes que o noivo feche a porta desta arca da salvação. Ah, meu amado, quando o dilúvio começar, o desespero, cataclisma, a catástrofe, não adianta chorar. Bem que mamãe falava, papai falava que Jesus ia voltar, e eu não dava credibilidade, e ele construindo a arca dentro de casa, falando da salvação, falando da palavra, e eu dizendo que não haveria dilúvio nessa terra. Mas houve, e haverá. Eu termino essa mensagem perguntando, Liplican, Turian, da Delemanalassúria: você quer ser notícia do arrebatamento? Ou você quer ver a notícia? Você quer ficar de fora? Porque quando a maré aumentar, meu filho, não adianta. Vai boiar corpo nas águas. Vai boiar corpo nessas águas. Não adianta nadar, pedir socorro, meu amigo, porque nesse dilúvio só vai ter uma arca, não vai ter corpo de bombeiro. Não vai ter helicóptero. Não adianta, meu amigo. Tu quer ficar de fora desta arca? A escolha é tua, a decisão é tua. Aqui eu deixo essa mensagem em nome de Jesus. Amém.